desafina, cantor quando esquece a letra, aleluia, vai no nadaná, faz playback, aleluia. Quando eu falo que a igreja de hoje não precisa de bons cantores, não precisa de tecnologia, a igreja já tem. A igreja de hoje não precisa de bons pregadores, a igreja de hoje tem bons pregadores, a igreja de hoje não precisa de seminário, a igreja tem seminário, a igreja tem boas professores, a igreja tem bons mestres, a igreja tem bons ensinadores. O que a igreja de hoje está precisando não é de mais diplomas, não é de mais, aleluia, credenciais. Hoje eu estava numa loja comprando material e o irmão virou para cá e falou assim: se você quiser credencial de ministério, eu tenho para ter desconto. Ela falou: não precisa. Ele falou: se tu quiser credencial de não sei o que, eu também tenho. Ela falou: hoje não precisa não, irmão. Ele falou: se tu quiser no seminário, eu tenho também. Eu falei: meu Deus do céu, ela já falou que não quer mais a credencial dele. Irmão, está insistindo. A igreja de hoje não precisa de nada disso. A igreja de hoje está precisando de crentes que sejam referenciais. A igreja de hoje está precisando de crentes, aleluia, que compre e que pague, de crente que diga que vai e apareça, de crente que tenha palavra e que tenha responsabilidade para cumprir com ela. Deixa eu ver se tem crente aqui, se já chegou, meu filho, joga lá pra cima agora, em nome do Senhor. A igreja de hoje precisa de pessoas que vivem aquilo que pregam em cima do púlpito. A igreja de hoje está precisando de crente que anda com a Bíblia embaixo do braço, mas que não tem gato na parede da sua casa. É isso que a igreja está precisando. Meu Deus. Cutuca o teu irmão para peitar um glória, senão vai achar que o gato está lá na tua parede. Porque a igreja precisa de referencial. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Meu Deus. Glória a Deus. Quantas vezes a gente que está aqui na frente não pensa em desistir? Quantas vezes eu já não pensei em desistir? E aí às vezes eu chego na igreja para pregar e a irmã vira para mim e fala assim: missionária, a minha filha chega em casa, bota uma saia, bota uma blusa, bota a Bíblia embaixo do braço, calça o meu sapato, vai para frente do espelho e fala assim: a paz do Senhor, eu sou missionária no Sereno. Eu falo: eu não posso parar. É Deus. A igreja está precisando de exemplos. E Samuel era um exemplo para Davi. Samuel era um exemplo tão grande para Davi. Tão grande para Davi. Que quando eu me deparo lá no capítulo 25, com o finalzinho do capítulo 24, início do capítulo 25, do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia diz que o tempo passa. Nós sabemos que o tempo passa e o tempo sempre passa. E por que o tempo passa? A Bíblia fala que o referencial de Davi morre. Ele era Samuel. Quando Samuel morre, o texto nos ensina que todos os filhos de Israel se juntam e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Quando isso acontece, toda uma cidade vai na direção do velório do homem de Deus. Toda a cidade vai prantear pela perda do homem de Deus. Toda a cidade, Israel inteiro foi. E quando isso acontece, o texto fala que Davi estava ali durante o momento do velório, do sepultamento, aquela tristeza. Só que Davi foi atingido por aquela perda de uma forma tão grande que a Bíblia diz que ele se levanta e desce para o deserto. Senhor, não consigo mais ficar nessa cidade. Eu prefiro voltar para o deserto, onde não tem água, onde não tem planta, onde não tem nada do que ter que ficar aqui e relembrar a memória, trazer a minha mente a amizade que eu tinha com meu amigo. Vou para o deserto. Não aguento. Vou para lá. Vou ficar pensando. Geralmente é assim. Quando a gente sepulta um ente querido, não toca música na nossa casa. A gente fica mais introvertido. A música não faz parte do nosso dia a dia, pelo menos por alguns dias. A tristeza toma conta do nosso rosto. É assim que Davi estava. Foi para o deserto de Parã. E a Bíblia fala que naquela região tinha um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Seu Nabal, marido de Dona Abigail, homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando
As ovelhas dele estavam lá, o gado dele estava lá. E o texto fala que era a mulher dele de bom entendimento, formosa, mas o homem era duro e maligno nas suas obras. Estando Davi no deserto, tendo aquele rebanho ali perto de onde ele estava, costume da época era que aquele que tomasse conta do rebanho, ele certamente recebia algum tipo de provisão do dono do rebanho, uma espécie de gratidão, uma espécie de pagamento, uma espécie de recompensa. Recebia dessa forma. E Davi estava ali, não tinha deixado que nenhuma das suas ovelhas se perdesse, não tinha deixado que o lobo matasse nenhum do gado do seu Nabal, não tinha deixado nada disso. E então a Bíblia fala que Davi envia mensageiros na casa de seu Nabal para poder pedir uma provisão, porque até então o rebanho de Nabal estava sendo cuidado e não tinha mandado nada em troca. Davi manda mensageiros na casa de seu Nabal, bate na porta. Seu Nabal, olha, Davi lá no deserto mandou perguntar se o senhor tem alguma coisa para poder mandar. O que o senhor chamou, Davi não escolheu, não pediu nada específico, falou: o senhor tiver, puder mandar, vai ajudar, eu estou com os homens lá, tomamos conta do seu rebanho. Nabal vira para ele e fala: olha, eu não sei quem é Davi, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não vou mandar nada, não vou tirar da carne da minha geladeira, não vou tirar da água do meu odre, não vou tirar de nada daqui para mandar nada para ninguém. Manda avisar para esse tal de Davi que eu não quero saber dele, não pedir para ele tomar conta de nada, eu não vou abrir mão de nada que é meu. Manda um recado para ele que se ele está contando comigo, ele não vai receber nada em troca. E os jovens voltaram. Quando eles voltam, o texto fala que eles anunciam, e Davi vira para os seus homens e fala assim: cada um cinja a sua espada. Subiram com ele 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Davi vai na direção da casa de seu Nabal. E quem morava na casa de seu Nabal? A dona Abigail, esposa dele. E é aqui que começa essa mensagem sobre essa mulher virtuosa. A Bíblia começa a nos ensinar que naquele dia a dia, daquela casa, enquanto Davi está vindo na direção da casa dela, o texto fala e nos ensina que, além de seu Nabal e dona Abigail, havia mais algumas pessoas na casa, entre elas um jovem. E o texto começa a dizer que um dentre os jovens vira para a dona Abigail e fala assim: dona Abigail, preciso falar com a senhora. Eu preciso falar uma coisa que aconteceu enquanto a senhora não estava. Preciso falar com a senhora urgente. E o texto diz que ela vira e fala: o que foi, meu filho? Vira para o jovem e diz: o que é, menino? O que foi que aconteceu? Ele diz: olha, enquanto a senhora não estava aqui, Davi mandou mensageiros desde o deserto para saudar os seus povos. Mas ele mandou dizer que não ia mandar nada de volta para Davi lá no deserto, não. Ele disse que tinha servido de muro ao redor do rebanho de seu Nabal. E eu dei uma má notícia para a senhora, e ela diz: o que foi? Olha, Davi, eu acho que não tem boa notícia não, porque ele está vindo para cá e mandou dizer que não vai sobrar ninguém de pé dentro dessa casa. Interessante é que dona Abigail era dona da casa, esposa de Nabal, aquele que o texto fala que ele era um homem difícil, um homem duro, um homem maligno. Mas Abigail, ela dá ouvidos àquele que vem falar com ela. E quando nós começamos a falar sobre mulheres que as outras superam e mulheres que são superiores, nós começamos a aprender dentro da personalidade de Abigail algumas coisas que nos ensinam a ser superiores a algumas outras mulheres e algumas coisas que nos fazem ser superiores. Primeira característica da mulher,
que consegue se destacar entre as outras é a mulher que sabe ouvir. Glória a Deus. Porque para a mulher conseguir ouvir tem que fazer um esforço, né? Porque ele só quer falar. Verdade. Só quer falar. O jovem vira para ela e fala: Dona Abigail, eu preciso falar com a senhora. Ela para ouvir o menino. Ela para ouvir o jovem. E aí, nessa mesma palavra, nesse mesmo texto, o Senhor me incomoda para dizer para você de quantas lutas você não teria se livrado se você tivesse parado para ouvir as palavras de algumas pessoas que vieram falar com você. De quantos laços você não teria sido livrado se você tivesse parado para dar ouvido a um jovem que Deus queria usar, a uma criança que Deus queria usar para falar com você. Quantas vezes a gente é tão espiritual, a gente é tão santo, a gente é tão poderoso que não consegue dar ouvido para uma criança. Mas eu quero te lembrar uma coisa, mulher de Deus: foi um jovem dentro da casa de Abigail que trouxe uma alerta para o ouvido daquela mulher. Vira para a irmã que está do seu lado e fala para ela assim: aprenda a ouvir os pequenos dentro da sua casa. Vira para ela e diga assim: aprenda a ouvir os pequenos dentro da sua casa. Fala, minha filha, qualquer coisa diz que fui eu que mandei falar. Diga para ela: aprenda a ouvir os pequenos dentro da sua casa. E quando eu falo para as Abigaís da casa de Deus, eu não estou falando somente para as mulheres, não. Eu estou falando para os homens também. Porque às vezes nós estamos em posição de liderança, estamos no ministério, somos obreiros, temos responsabilidades na casa do Senhor. É tanta coisa para lá e para cá, que de repente quando Deus quer usar uma criança para a gente fala: vai para lá, vai brigar, vai passar a linha, vai ver televisão. Deus manda te dizer: é por uma criança que eu posso te livrar de morte, é por uma criança que eu posso te livrar do laço, é por uma criança que eu posso trazer o livramento para dentro da tua casa. Quem pode levantar a mão e começar a glorificar a Deus da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quando Abigail escuta aquilo, Deus poderoso, aleluia! no versículo 18, eu não sei como é que foi a mensagem da tarde para a noite, mas se você não gosta de Bíblia, você veio para o lugar errado. Ou certo, não sei, de repente certo para você aprender a gostar. Versículo 18 diz assim: então Abigail se apressou. Então Abigail se apressou. Abigail parou de fazer tudo o que ela estava fazendo. E ela tomou uma posição. Segura na mão da tua irmã para ela não correr. Segura, que eu estou com a garganta cansada hoje. Segura na mão dela e pergunta para ela assim: você vai ficar parada vendo a casa cair até quando? Isso, pergunta para outra, pergunta, você vai deixar a tua casa ficar desse jeito até quando? Agarra na mão dela para ela não sair correndo. Se ela quiser te bater, manda ela vir bater em mim. Aleluia, pergunta para ela: você vai ficar vendo o navio afundar até quando, minha filha? Você vai ficar vendo, aleluia, a casa cair até quando? Aleluia, até quando você vai ficar esperando as coisas acontecerem? Você vai, aleluia, tomar uma providência. Pastor, liga esse microfone, pelo amor de Deus. Só. Até quando você vai ficar esperando as coisas acontecerem e não vai fazer nada? Glória a Deus, aleluia. Até quando você vai ver a coisa continuar do jeito que está? A Bíblia diz que quando Abigail para ouvir aquele menino, ela se apressa. Sabe qual a atitude que ela teve? É preciso fazer alguma coisa urgente. Meu Deus! Aleluia! Vira para ela e diga assim: que você tem que fazer, não pode esperar. Você tem que fazer, não pode esperar. Isso, vira para ela do outro lado e diga assim: que você tem que fazer, não pode ser deixado para amanhã.